Seção 3ª. Da transferência de pessoa condenada. Artigo 285. A transferência da pessoa condenada, mecanismo de cooperação jurídica internacional de natureza humanitária que visa contribuir para a reintegração social do beneficiado, poderá ser concedida quando o pedido for fundamentado em tratado de que o país faça parte ou houver promessa de reciprocidade de tratamento. Parágrafo 1º. O condenado no território nacional poderá ser transferido para o seu país de nacionalidade ou para o país em que tiver residência habitual ou vínculo pessoal, desde que expresse interesse nesse sentido, a fim de cumprir a pena a ele imposta pelo Estado brasileiro por sentença transitada em julgado. Parágrafo 2º. A transferência da pessoa condenada no país poderá ser concedida juntamente com a aplicação de medida de impedimento de reingresso no território nacional. Parágrafo 3º. Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o processamento e autorização das transferências de pessoas condenadas, além da análise técnica dos processos de negociação e ampliação da rede de tratados internacionais sobre a matéria, em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo 4º. Nas hipóteses de transferência, a Polícia Federal providenciará o registro de dados biográficos e biométricos do condenado, do qual constarão a coleta de impressões digitais e fotografia. Artigo 286. A responsabilidade pela aplicação e pela administração continuada da pena deverá passar do Estado remetente para o Estado recebedor assim que a pessoa condenada for formalmente entregue à custódia das autoridades do Estado recebedor. Parágrafo 1º. Quando a pessoa condenada for entregue à custódia das autoridades do Estado recebedor, a aplicação da sentença pelo Estado remetente cessará. Parágrafo 2º. Na hipótese de pessoa condenada transferida que retorne ao Estado remetente depois do término do cumprimento da sentença no Estado recebedor, o Estado remetente não deverá aplicar novamente a sentença original. Artigo 287. O Ministério da Justiça e Segurança Pública manterá contato com o juízo competente no território nacional ou com a autoridade central do Estado recebedor, conforme o caso, para monitorar a aplicação continuada da sentença depois da transferência. Artigo 288. A aplicação da pena será regida pela lei do Estado recebedor, inclusive quanto às formas de extinção da punibilidade, exceto se previsto de maneira diversa em tratado de que o país seja parte. Artigo 289. Nenhuma pessoa condenada será transferida, a menos que a sentença seja de duração e natureza exequíveis ou que tenha sido adaptada à duração exequível no Estado recebedor por suas autoridades competentes, nos termos da legislação interna. Parágrafo único. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, no acompanhamento da aplicação da pena, atentará para que o Estado recebedor não agrave, de qualquer modo, a pena imposta no Estado remetente, observada a legislação do Estado remetente. Artigo 290. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre os procedimentos necessários para efetivar a transferência de pessoas condenadas. Subseção 1ª. Da transferência passiva. Artigo 291. A transferência passiva ocorre quando a pessoa condenada pela Justiça brasileira solicitar ou concordar com a transferência para o seu país de nacionalidade ou para o país em que tiver residência habitual ou vínculo pessoal para cumprir o restante da pena. Artigo 292. O processo de transferência passiva de pessoa condenada somente será iniciado por meio de solicitação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública feita. Inciso 1º. Pela pessoa condenada, ou. Inciso 2º. Por qualquer pessoa ou autoridade, brasileira ou estrangeira, que tenha conhecimento do interesse da pessoa condenada em ser transferida. Artigo 293. Apresentado o pedido de transferência de pessoa condenada,
O Ministério da Justiça e Segurança Pública verificará o preenchimento dos seguintes requisitos. Inciso 1º. O condenado no território de uma das partes ser nacional ou ter residência habitual ou vínculo pessoal no território da outra parte que justifique a transferência. Inciso 2º. A sentença ter transitado em julgado. Inciso 3º. A duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir ser de, no mínimo, 1 ano na data da apresentação do pedido ao estado da condenação. Inciso 4º. O fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambos os estados. Inciso 5º. Haver manifestação de vontade do condenado ou, quando for o caso, de seu representante, Inciso 6º. Haver concordância de ambos os estados. Parágrafo 1º. O Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá atuar junto ao Poder Judiciário, aos estabelecimentos penitenciários, às repartições diplomáticas ou consulares e ao Estado recebedor, por via diplomática ou por via de autoridades centrais, e a outros órgãos envolvidos, a fim de obter informações quanto ao atendimento aos requisitos estabelecidos no caput. Parágrafo 2º. Na hipótese de não haver sentença transitada em julgado, o processo será sobrestado até a sentença condenatória definitiva. Parágrafo 3º. Caso os demais requisitos estabelecidos no caput além daquele a que se refere o parágrafo 2º não sejam atendidos, o processo será arquivado e o interessado será comunicado imediatamente, sem prejuízo de nova solicitação de transferência. Artigo 294. O pedido de transferência será fundamentado em tratado de que o país seja parte ou, na sua ausência, em promessa de reciprocidade de tratamento. Parágrafo único. A promessa de reciprocidade de tratamento será solicitada, por via diplomática, ao Estado recebedor pelo Ministério das Relações Exteriores. Artigo 295. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre a documentação necessária à instrução dos processos, considerados os tratados e os compromissos assumidos por reciprocidade de tratamento.